Você sabia que o Brasil tem um programa espacial como os Estados Unidos têm a NASA? Pois bem, nós vamos então avançar neste assunto, já que este programa científico e tecnológico tenta há anos desenvolver um veículo lançador de satélites e está quase chegando lá. Inclusive, nós tivemos aqui, em parceria com a China e outros países, através de acordos de cooperação internacional, onde o Brasil fez aí o CBERS, é uma sigla, né? Ou seja, satélite que monitora o meio ambiente. Este programa foi desenvolvido durante vários anos, inclusive durante o período da ditadura militar, embora o primeiro passo para a sua criação tenha sido dado pelo presidente Jânio Quadros em 1961, quando criou o COGNAE. Então, sobre este assunto aqui, nós vamos conversar com a pesquisadora em História da Ciência e Tecnologia e também especialista em Programa Espacial Brasileiro, a doutora Ana Lúcia do Amaral Vilas Boas. Doutora Ana Lúcia, bom dia, obrigado à senhora pela atenção. Bom dia. Bom, para começar, doutora Ana, por que Jânio Quadros criou, portanto, aí, se eu estou falando correto, o COGNAE? O GOCNAE, Grupo de Organização Nacional das Atividades Espaciais. Ele criou porque em 1961 ainda era bem recente os efeitos do lançamento das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. E essas bombas foram lançadas por veículos lançadores de satélite. Então foi quando foi dada a largada da corrida espacial. Naquela mesma época, 3 anos antes, a Rússia lançou o Sputnik e um ano depois os Estados Unidos lançou o Explorer 1. Aí em 61, Jânio Quadros resolveu criar um programa espacial no Brasil. Foi o primeiro programa espacial criado num país de terceiro mundo. E o primeiro passo para isso foi a criação do GOCNAE, do Grupo de Organização Nacional das Atividades Espaciais. Tá, ainda nesse raciocínio, por que os militares puderam desenvolver o Programa Espacial Brasileiro? Porque era uma questão de defesa e segurança do Estado Nacional. Os militares compreendiam que para vencer uma guerra, naquela época, como hoje em dia, é uma questão de você ter um forte investimento em ciência e tecnologia. E a palavra de ordem em ciência e tecnologia naquela época eram as tecnologias espaciais e sua capacidade de colocar bombas no espaço. Entendi. Agora, doutora Ana Lúcia do Amaral Vilas Boas, quais são os institutos de pesquisa que fazem parte do Complexo Espacial Brasileiro? Olha, o que tem maior excelência é o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Temos também o CTA, que é o Centro Técnico da Aeronáutica, o ITA, que é o Instituto Técnico da Aeronáutica, o CPTEC, que pertence ao INPE, que foi o primeiro que eu falei. Nós temos a base de lançamento de Alcântara, a base de lançamento de Barreira do Inferno, e temos a Agência Espacial Brasileira, que é uma autarquia ligada à Presidência da República, criada no primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso, que fica em Brasília, e é ela que dá as coordenadas políticas das diretrizes políticas para esses outros órgãos que fazem parte do complexo espacial. E qual é a importância do CBERS, doutora Ana? O CBERS. O CBERS é um foguete, é um satélite magiador. Ele consegue fazer fotografias, né? Reproduzir imagens com um grau de precisão bastante grande da superfície terrestre. Esse satélite ele foi desenvolvido nos anos 80 em parceria com a China. É uma maneira do Brasil romper os limites do segredo tecnológico que envolvem as tecnologias espaciais. Então ele se associa com países que estão um pouco mais à frente nessa área de ponta dessa tecnologia
E o Brasil bota muito dinheiro nesse investimento e consegue aprender muitas coisas também. Então, agora o satélite é lançado da China, é pela China que o satélite é lançado, é feito lá. A maior parte do segredo tecnológico desse satélite ainda pertence aos chineses, e os técnicos brasileiros que estão envolvidos no projeto aprendem sim, mas não aprendem tudo, porque conhecimento de tecnologia não é repassado, mas é a maneira que o país tem de aprender alguma coisa e de participar da corrida espacial, é através da participação dele nesses acordos de cooperação científica. O CIBERS é um dos mais bem-sucedidos. Uhum. Agora, por que atualmente existe uma agência espacial brasileira fora da esfera dos militares? Porque quando acabou a ditadura militar e com o advento da nova república, esse programa saiu da esfera militar e passou para a esfera civil, obedecendo a uma tendência mundial. Quase todos os programas espaciais do mundo nessa época passaram para a esfera civil, em seus países de origem também. E as tecnologias desenvolvidas dentro desses programas pelos militares, muitas delas foram disponibilizadas para a sociedade civil, como, por exemplo, o GPS. É realmente interessante. É. Muito interessante. Bom, agora, claro, né, quando a senhora fala que os nossos especialistas, quer dizer, eles aprendem, mas não aprendem tudo, por conta aí do acordo que foi feito, portanto, com os chineses. E aí, por que esse lançamento tem que ser lá e não aqui, doutora Ana Lúcia? Tem que ser lá porque a tecnologia de maior importância está lá. A China tem veículo lançador de satélite, o Brasil ainda não tem, então o lançamento é lá. Tá bom. E nós aqui agradecendo muito a senhora pela atenção, tá bom, doutora Ana Lúcia? Pois não, obrigada. Qualquer coisa, eu estou à disposição. Sabemos disso. Um bom dia para a senhora. Muito obrigado. Um bom dia para você também. Tchau. Tchau. Doutora Ana Lúcia do Amaral Vilas Boas, pesquisadora em História da Ciência e Tecnologia, especialista no programa espacial.